convidado de hoje para o portal Orgulho Hortolândia e o portal Rede Popular é um político famoso aqui da RMC, o ex-deputado professor Tito. Professor, o senhor poderia falar um pouco da sua história, como é que o senhor começou na política? André, é o seguinte, eu milito na política desde o meu tempo de estudante ainda, lá em Rio das Pedras, no Colégio Agrícola, como estudante. Depois eu vim para o Seminário São Francisco, aqui em Nova Veneza, num momento muito importante da história do nosso país, que foi o movimento de resistência à ditadura militar. E aí é que se deu a nossa militância política junto aos movimentos sociais, de forma muito específica, junto às comunidades eclesiais de base. E nesse momento nós vivíamos um momento muito importante e ímpar na história do nosso país, e não só, mas da América Latina como um todo, que eram as comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação e todo um movimento de luta, de resistência à ditadura e lutando para a volta da democracia. Então é nesse contexto todo que eu me envolvo muito nas lutas sociais e na luta política aqui do nosso estado, do nosso país. Então, nesse período, o senhor sentiu os reflexos dos anos de chumbo, né? Claro, nós sentimos todo o problema que trouxe para o nosso país o período da ditadura militar. E por conta disso é que fizemos o enfrentamento de resistência a esse período de exceção do nosso Brasil, do nosso país, para a gente reconquistar novamente a democracia. E nesses 30 anos de redemocratização, a democracia completou 30 anos ano passado. O senhor está satisfeito com o desenvolvimento do país? Não, claro que não. Eu acho que nós temos avanços significativos, mas nós temos uma democracia ainda muito fraca, né? Nós temos uma cidadania pequena, nós temos uma democracia, uma cidadania ainda muito tutelada. Nós precisamos continuar lutando fortemente para a gente avançar e sair da esfera de uma democracia participativa, representativa, para uma democracia mais representativa, participativa, dos segmentos sociais organizados da sociedade. Ainda é muito tímida a participação dos segmentos sociais organizados na luta por uma democracia mais forte, uma democracia mais duradoura. Houve aquele debate sobre criar os conselhos populares no começo do governo da Dilma, né, já no primeiro mandato. Esse debate já vem há muito tempo no Brasil, né, e houve uma resistência conservadora muito grande. O que o senhor acha desse ressurgimento do conservadorismo no Brasil, ou dessa reação forte que está havendo no Brasil conservadora? Na verdade, André, não é um ressurgimento, né? Esse conservadorismo estava subjaz. E percebe que há um avanço significativo da consolidação da democracia, do avanço dos movimentos sociais e, sobretudo, com o governo Lula, com o governo Dilma, que foi um período assim riquíssimo na possibilidade de diálogo com os movimentos sociais, com a sociedade brasileira. E esse ressurgimento que estava subjaz, ele vem fortemente nesse momento que nós estamos vivendo, no sentido de impedir essa trajetória de crescimento, de avanço dos movimentos sociais, da participação da sociedade como um todo, influenciando, sugerindo, participando dos destinos da história do nosso país. Por isso, nós estamos vivendo um regime muito parecido com o regime de exceção, né? De fato, construir barreiras, cortinas de fumaça para impedir que a esquerda, para impedir que os movimentos sociais avancem na direção da construção de um país com uma participação melhor. O senhor acha que hoje, como é que o senhor vê essa questão, por exemplo, de criminalização dos movimentos sociais e num contexto de um governo interino de perfil de direita, como é que o senhor acha que fica a situação dos movimentos sociais? Eles ganham em termos de protagonismo, porque agora eles são um instrumento da esquerda de resistência. Como é que o senhor acha que fica a atuação dos movimentos sociais nessa nova conjuntura? Eu acho que essa nova conjuntura, apesar do empenho dela
em fazer criminalização dos movimentos sociais, os movimentos sociais estão indo para a rua. Os movimentos sociais estão atentos a esse movimento contrário. E isso pode, de forma bastante rica, fortalecer os movimentos nesse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que é isso que é preciso ficar claro. À medida em que a resistência aumenta, a força da organização popular também aumenta. Nós tivemos um retrocesso violento nesse período muito curto do governo Temer. E também do período de Dilma, no sentido do impedimento de que as coisas andassem. Isso proposta, né, ajeitada, arrumada dentro do próprio Congresso, no sentido de impedir que o governo Dilma avançasse, e isso nós tivemos aí um bom tempo de retrocesso, inclusive na economia do Brasil, e sobretudo com os movimentos sociais. E agora no governo Temer piorou a situação. O governo Temer entra fechando ministérios importantes na luta, por exemplo, pela reforma agrária, na luta, por exemplo, da continuidade das assistência técnica, de programas que financiam os assentamentos já instalados e produzindo no nosso estado e no nosso país. Então é um retrocesso bastante grande nesse sentido, e agora com o governo os instrumentos do conservadorismo aparecem com mais evidência. Por isso também os movimentos sociais se fortalecem e se organizam para fazer esse enfrentamento de novo e garantir o regime democrático. O senhor citou agora a sua militância lá atrás, na sua formação. O senhor participou da formação do PT, da construção do PT no começo. E se o senhor participou, como foi esse processo e como o senhor vê o desenvolvimento do PT nesses mais de 30 anos e como é que o senhor vê essa crise do partido agora? Olha, eu milito no PT desde a sua fundação, ajudei na construção, inclusive, da fundação do PT aqui na nossa cidade, na nossa região e no estado de São Paulo também. E o PT cresceu muito vinculado às lutas sociais na defesa dos direitos. O PT vive uma crise hoje, uma crise construída ao longo da história. O PT cresceu muito, viveu momentos importantes na história desse país, mas também cometeu erros. E nós estamos, para dentro do nosso partido, também revendo toda a nossa trajetória, corrigindo os nossos erros e reconstruindo essa história a partir dos nossos acertos, né, e dos nossos erros. Mas com certeza o PT acertou muito mais historicamente do que errou. E nós vivemos um momento de dificuldade, mas estamos também mostrando que nós historicamente acertamos muito mais, contribuindo com a economia desse país, com o crescimento econômico, construindo e fortalecendo a democracia. Eu acho que o PT tem uma contribuição histórica inegável em todos os aspectos positivos da história do nosso país. Muitos dizem que o PT pode sofrer nessas eleições. O senhor acha que isso vai acontecer de fato? Pode. Ainda tudo pode acontecer nessas eleições, por conta de que a mídia também impiedosamente crucifica só o PT nessas coisas todas que nós estamos vendo. Mas também eu creio que esse momento é um momento importante de reflexão para a gente descobrir que o povo brasileiro também erra quando elege um Congresso extremamente conservador. E a possibilidade da população entender o que acontece, não agora, mas acontece historicamente no Congresso Nacional, no Senado brasileiro, é de importância única, eu diria, nesse momento histórico, para que a gente possa efetivamente fazer uma reflexão e descobrir que nós, enquanto população também, eleitores também, temos responsabilidade nas eleições. Eu acho que essa reflexão nós temos que fazer com a sociedade, e a sociedade tem que tomar consciência de que é preciso também saber escolher os seus representantes. Sim. E essa crise política que está posta, ela é uma crise sistêmica, é uma crise do sistema político. O senhor foi deputado, o senhor esteve no parlamento. O senhor acha que é possível ter uma reforma política nesse ambiente político hoje no Brasil? Eu acho que não só é possível, mas é necessária. Eu só não sei o tempo dela, se é possível fazer uma reforma política agora, nesse momento em que vivemos essa turbulência, mas eu defendo uma reforma política e o mais rápido possível. Eu acho que é preciso fazer com urgência
uma reforma política no Brasil para que as coisas possam caminhar com mais transparência, para que a população possa participar mais efetivamente do processo político no nosso país.